o que é incorporado na nossa mente ao longo da nossa vida, em quais momentos e em situações. Porque o que eu tô entendendo que você tá me dizendo aqui é, cara, ao longo da sua vida, você tá recebendo informações que você tá assumindo como verdade até hoje e nem sempre isso é verdade. Você tá dando interpretações para algumas coisas que aconteceram que nem sempre essa é a interpretação, melhor interpretação possível. Quais são esses eventos? Como esses eventos entram lá? Em que momento? Como isso acontece? Isso acontece com todo mundo? Não, todo mundo nasce tábula rasa, né? Nasce com papel em branco. Aliás, o nasce que a gente diz na hipnose, a gente já concebe desde o 3º, 4º mês de vida, que é onde a gente já tem memória cerebral. A gente sente o que a mãe sente, pensa o que a mãe pensa. Não é incomum em um processo de terapia a pessoa voltar para a barriga da mãe. Após o nascimento ou 3 meses na gestação? Na gestação. Talvez não tenha me expressado, mas na gestação. Existem pessoas que voltam para um momento onde a mãe está se sentindo frustrada por alguma razão e a criança ali absorveu, seja lá da forma que for, aquela sensação de frustração, e ela já cresce a partir do dia 0 dela de vida, a hora que ela veio ao mundo oficialmente, ela já cresce com aquela frustração e nem sabe por quê. Então ela, de fato, não teve nenhum evento, nenhum incidente que causou aquilo nela, mas aquilo já foi armazenado em certa maneira. Mas aí, tratando do pós-nascido, né? A gente nasce com o nosso fator crítico, né, que é o filtro da nossa mente, do nosso subconsciente, aberto. E a gente vai recebendo essas informações de pessoas que são autoridades pra gente, pais, tios, avós, familiares em geral, e vai montando o quebra-cabeça do que a gente entende hoje como adultos como a nossa versão de mundo. E quando a gente fala sobre isso, Marcelo, é muito importante a gente saber, e a pessoa que está nos ouvindo também saber, que a versão de mundo que ela tem é só a versão dela de mundo. A forma que ela observa os fatos, interpreta eles também é única e particular, baseado na versão de mundo pré-concebida, pré-estabelecida. Então, muitas vezes quando a gente olha para um fato traumático, né, para um fato em si, né, por exemplo, quando vê alguém sendo baleado na sua frente, para mim, talvez para você, seja potencialmente muito mais traumático do que para alguém que mora na favela, ou para um PM, para um policial e assim por diante. Porque isso faz parte do repertório dele. Isso já está lá pré-estabelecido na mente dele. Talvez ele já tenha referências ao longo da vida que foram criando essa versão de mundo, dizendo, é assim, pessoas matam, pessoas morrem, e essa é a vida. E talvez pessoas como nós, que nunca vimos alguém sendo baleado na frente, não temos esse repertório. E por não ter esse repertório, por não ter isso como a nossa versão de mundo, como a forma de se viver, a hora que a gente se depara com uma situação como essa, a gente não tem maturidade para interpretar o fato, e isso nos traumatiza. Isso, óbvio, pode acontecer ao longo da vida toda, mas principalmente acontece na nossa primeira infância, que está lá até os nossos 7, 8 anos de idade, que é quando a gente não tem maturidade para interpretar os fatos, né? Eu estava comentando antes da gente gravar o podcast da razão que me despertou a gastrite que eu tinha, né? Eu tive uma gastrite durante 15, 20 anos tomando omeprazol, tomando remédio o tempo todo, todos os dias. Se eu não tomasse um dia eu sentia aquela gastrite, e numa sessão de terapia eu voltei para um momento com 6 anos de idade, onde eu estava num restaurante, onde o prato principal era parmegiana, onde todo sábado a gente sentava lá, eu, meu pai e minha mãe, e pedia parmegiana, e naquele bendito dia eles não quiseram pedir parmegiana. Eles pediram um contilha, molho rosé e etc. Foi uma quebra de expectativa. Aquilo foi tão indigesto pra mim, foi uma sensação de não ter a minha vontade aceita, e eu não soube lidar com aquela sensação ali com 6 anos de idade, porque literalmente eu tive que engolir aquela opinião a seco, porque eu não tinha voz ali naquele momento para ter a minha opção de prato escolhida, e eu tive que engolir fisicamente aquilo. E naquele momento foi a primeira vez que eu senti aquela azia, aquela queimação. Então, olha como é doido, né? Como um momento onde a gente não tem maturidade para interpretar os fatos, e obviamente eu não entendia que, poxa, tá tudo bem. Uma vez a gente escolhe um prato, outra vez é legal, gostoso, né, interessante experimentar outros sabores, mas aquela criança não entendia isso que hoje eu entendo. E por isso que ela interpretou que a minha vontade não é atendida, o que eu quero não posso ter, e ficou pé da vida ali, ficou brava, irritada, e a partir dali começou a ter aquele sintoma que mais adiante se tornou crônico a ponto de ter que ser medicado.